vamos fazer a segunda temporada, lendo e ouvindo a voz do Senhor em Gênesis. A gente já fez a primeira temporada. Agora vamos começar novamente em Gênesis, tá bom, meus irmãos? Então, que vocês possam pegar o caderninho de vocês para meditar, tem que escrever. Que vocês possam pegar o caderninho de vocês para escrever as suas dúvidas, pedidos, anotações, testemunhas. Vocês anotando no caderninho, depois vocês vão escrever aqui embaixo, tá? Os testemunhos. Porque o momento que vocês compartilham e se inscrevem, automaticamente vocês já recebem a oração de todos os dias, tá bom, meus irmãos? Então, eu sou a Rô Salles. Aqui a gente vai meditar, ler, aprender e ouvir a voz do Pai, o Todo-Poderoso. Assim, nós vamos seguir na direção e na gratidão. Na direção com gratidão. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos que vamos para a luta, se empenhar. Tá bom, meus irmãos? Porque aqueles que busca, recebe. Aquele que bate, a porta se abrirá. Então, que possamos se empenhar nessa tarefa e ouvir a voz do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Porque se esforçar para que Ele possa nos ajudar. Então, vamos que vamos. Pode abrir a sua palavra, a sua Bíblia, começando a nova temporada, que é em Gênesis. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Venham, vejam, conheçam, tá? Conheçam a direção certa que só Deus Jeová nos entrega. Como dar o passo certo? Como dar o passo certo? Passo certo é: vamos à luta, se empenhar em fazer a tarefa, ter experiência, lendo, meditando, conhecendo a palavra, ouvindo a voz do Todo-Poderoso, ouvindo a voz do Pai, o Todo-Poderoso. Assim teremos um caminho de vitória, uma vida feliz, um caminho de uma vida de gratidão. Nossa vida com Deus, vamos consagrar. Bora aprender, meus irmãos. Um momento gratificante é consagrar nossa vida. É consagrar nossa vida com Deus, Jeová, em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Bora! Abre aí em Gênesis. Gênesis.
versículo 1. Versículo 1. Aqueles que não me conhecem, que está chegando agora, olá, seja bem-vindo, forte abraço para vocês. Eu sou a Rô Salles, para quem não me conhece, tem um canal, aqui nós lemos, meditamos, aprendemos juntos para ouvir a voz do Senhor. Assim vamos ouvir a voz do Senhor, o Todo-Poderoso, e seguirmos na direção com gratidão. E vamos ter um dia feliz, uma vida feliz no caminho, caminhando, né? Caminhando para uma vida leve, para uma vida de gratidão. Caminhando. E vamos ter uma vida leve. Com Deus Jeová, em nome de Jesus. Tudo irá bem. Tudo irá bem. Vamos fazer essa continuação com a oração do Salmo 91. E vocês vão entender que tudo irá bem. Antes de começar essa palavra em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, vamos fazer uma oração. Abre suas Bíblias no Salmo 91, meus irmãos. Bora lá? Bora lá? Vamos que vamos! Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só a sombra dele descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Nós vamos dizer, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livra, Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Laço do passarinheiro é doenças mortais, peste perniciosa. Doença que vem do mal mesmo, vem para matar. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broqueu. A sua verdade é escudo e broqueu. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Não é para temer. Nada. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, você ficará no meio. Todo-Poderoso te guarda. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Algumas palavras está, olharás e verás a recompensa dos ímpios. Castigo vem para aqueles que querem seguir o mal. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Senhor és o meu refúgio. O Altíssimo é a minha habitação, é a tua habitação. O Altíssimo é aonde nós teremos que é o Deus Todo-Poderoso e seus anjos. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele dá ordem. Ele manda para guardar você, sua casa, todos. Ele falou todos os seus caminhos. Ele não falou só um ou só dois. Ele falou todos. Quando Deus fala, Ele faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele te sustentará nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Ele não deixa. Pisarás o leão, a aspa, e calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Ele calcará os pés. Imagina o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o céu e a terra, maior que tudo.
calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois que então encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro. Ele, se nós o ama, ele coloca nós no alto. Porque conheceu o meu nome, ele diz, porque nós conhecemos o nome dele, o Deus Jeová, em nome de Jesus, nós conhecemos esse Deus Todo-Poderoso. Sabe por que nós conhecemos? Porque não era nem para nós estarmos aqui. Como que nós viemos? De onde? Sabe por que nós conhecemos? Porque ele fez o céu, a terra. Ele é o Todo-Poderoso, que escolheu até a cor da nossa terra, a natureza, o verde. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Ele me invocará. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos falando com o Senhor. Invocar é falar como eu falo com você. É falar contigo. É falar com o Senhor, o Todo-Poderoso. E Ele nos responde. Ele nos livra da angústia. Ele nos glorifica. Dá-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ele mostra a salvação. Ele dá abundância de dia. Ele dá abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. E nos mostra a salvação, que é a salvação dele. Ele nos guarda, nos guia, ele nos salva. Tá bom, meus irmãos? Esse é o salmo. Vamos fazer também, para começar, a palavra do Senhor em Gênesis, versículo 1, capítulo 1. Vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou em forma de gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, bora lá? Meus irmãos, já vou falando que esse vídeo vai ser 2 em 1. Tá bom? Vai ser 2 em 1 esse vídeo. Então, que meus irmãos possam continuar no segundo vídeo de hoje, nesse sábado da manhã. Nessa manhã, o segundo vídeo. Eu fiz 2 vídeos, tá bom? Porque um só não caberá, fica muito longo. Então, que os irmãos vai no próximo vídeo para meditar e fazer a leitura. Tá bom, meus irmãos? Vai lá! Olá! Boa noite, meus irmãos em Cristo. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, com certeza. Aqui vamos ler, meditar, aprender a palavra do Pai para que possamos ouvir, né? Na direção, com gratidão. Vamos ler. Capítulo 47, tá bom, meus irmãos? Deixa eu trocar de óculos. 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José, anunciou a Faraó, disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram à terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles responderam: Faraó, teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos.
Porquanto a fome é grave na terra de Canaã, agora, pois, rogamos que teu servo habite na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. O melhor da terra faz habitar seu pai e seus irmãos na terra. E sabes que entre eles há homens valentes, por maiorais do gado sobre o que é teu. Trouxe José a Jacó, seu pai, pôs diante de Faraó. Jacó abençoou Faraó. Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos seus anos? Jacó disse: Os dias das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram ao dia dos anos da vida dos meus pais. Jacó abençoou Faraó e saiu diante da face de Faraó. José fez habitar seu pai, seus irmãos, seus possessão da terra, deu-lhes possessão da terra do Egito, da melhor da terra, na terra de Manassés, como Faraó ordenará. E José sustentou de pão ao seu pai e aos seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo a sua família. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. O 13. Como que ele comprou? E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. Canaã desfalecia por causa da fome, então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito. Egito é na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, eu vou-lo darei por vosso gado, sem falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão, troca de cavalos, ovelhas, vacas, jumentos, sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram ele no segundo ano, disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui animais e nenhuma outra coisa. Nós ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo, a nossa terra. Porque morremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós a nossa terra por pão. Seremos servos de Faraó da semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque o egípcio venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar a cidade desde uma extremidade da terra do Egito até outra extremidade. Somente a terra do sacerdote não comprou. Tinha porção, e Faraó e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e vossa terra para Faraó. E tendes somente para vós, para que semeeis a terra. Ande ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento, e do que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado. Achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém. Tomaram possessão, frutificaram, multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Sorte que o dia de Jacó, usando a sua vida, foram 140 anos.
Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência a verdade. Rogo-te que me não enterre no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Me levarás no Egito e me sepultarás na sepultura dele. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama e faleceu. Meu Deus, meus irmãos, esse é o 47, tá bom? Vamos parar por aqui, 47, 31, acaba o 47 e vamos ficar no 48, versículo 1, tá bom? Coloca suas mãos na palavra e vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém e amém. Forte abraço, curte, compartilha, ativa o sininho, toque no coraçãozinho, porque somos a luz do mundo, tá bom, meus irmãos? Para que o mundo venha conhecer da palavra, em nome de Jesus. Amém. Dia maravilhoso, em nome de Jesus, com Deus. É um caminho leve, de gratidão, uma vida feliz, com certeza, meus irmãos. Então, vamos que vamos. Caderninho na mão, bora. Pega a sua Bíblia. Abre ela, por gentileza, em Gênesis. Quem lembra onde paramos? Para lembrar, meus irmãos, estamos na segunda temporada de Gênesis, tá bom? Estamos no capítulo 1, versículo 27, para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos que vamos. Um dia nublado, maravilhoso. Vamos lá? A criação dos seres viventes a gente está, tá bom? Nós paramos no 26, vamos começar no 27, que Deus criou o homem, tá? E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, nós temos, né, esse poder de dominar para Deus. Ele enviou, né, os bichinhos para que possamos cuidar para ele. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore que há fruto, que dá semente, servos para mantimentos. Ele enviou tudo, meus irmãos, servos para mantimento, porque tudo que nós comemos é na terra que dá. Você planta, ela dá. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil de terra, em que há alma vivente. Toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quando tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e o amanhã, o dia sexto. Perfeito, né, meus irmãos? O dia sexto.
e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma viventes. Há alma vivente. Toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, que era muito bom, e foi à tarde do dia 6º. 2, tá bom, meus irmãos? Os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Assim, os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Deus acabou, né? De cuidar e fazer para nós do jeitinho que Ele queria. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, e vendo Deus que Ele tinha acabado no 6º dia, no dia 7º Ele viu que tinha acabado a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então Ele descansou, Ele trabalhou, e no 7º dia Ele descansou. A formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. A formação do jardim do Éden. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus, o homem, o pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, meus irmãos, quando Ele terminou de fazer o céu e a terra, Ele formou o homem com o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. E assim também foi a formação do jardim do Éden. O 8, capítulo 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro braço é Pison, do segundo rodeia toda a terra de Havilá. O nome do primeiro braço é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxê. O nome do terceiro, Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria, Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então, meus irmãos, aí
do 2 até o 15, ele formou o homem, tinha feito a formação do Jardim do Éden, né? Formou o homem com fôlego de vida, com o fôlego todo-poderoso, né? E aí, os rios, né? Os 4 braços regava a terra. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então o Senhor lhe formou o jardim do Éden, formou o rio, né, do Éden para regar o jardim. Desse rio do Éden tinha 4 braços, né? Desses 4 braços nós conhecemos o nome de cada um desses rios. E o 16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então foi, né, que ali que Deus, como Deus criou a mulher. Então nós estamos no 17, vamos parar por aqui para meditar. E depois vamos continuar no 18, para saber como Deus criou a mulher, né? E paramos aqui, sabendo que Deus tinha falado para eles que não era para comer o fruto do bem e do mal, que se delas comeres, certamente morrerá. Se delas eles comerem, certamente eles iam morrer, né? Vamos parar por aqui, então. Meditam, tá? Ó, 17. E depois no 18 a gente vai continuar para saber como Deus criou a mulher. Tá bom? Vamos que vamos, meus irmãos. Chegando agora, para quem está chegando agora, eu sou a Rô Salles. Tenha um ótimo dia, meus irmãos. Tá bom? Aqui vamos ler, meditar a palavra do Pai, o Todo-Poderoso. Assim vamos ouvir a voz do Deus Jeová, em nome de Jesus. Assim vamos ouvir a voz do Pai. Quem está chegando, eu sou a Rô Salles. Estamos aqui para ler, aprender, meditar a palavra. Assim ouvimos a voz do Pai, o Todo-Poderoso, na direção com gratidão. Tá bom, meus irmãos? É para isso que estamos aqui. Também, esse é o meu dia a dia, claro, orando, guardando, pedindo proteção, abençoando pessoas. E com vocês seremos a luz do mundo e mais pessoas vai se achegar, vai receber as orações, tá bom, meus irmãos? Vamos que vamos, curte, compartilhe, se inscreva automaticamente, vocês escrevendo, já recebe a oração, já entra no canalzinho para aprender. Aprender com o Pai, o Todo-Poderoso. Tá bom, meus irmãos? Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Coloque suas mãos para o céu e vamos que vamos. Pede com fé seus pedidos, coloque aí embaixo, tá bom? Seus pedidos, para que possamos orar juntos, para receber. Seus testemunhos também, coloque aí, para que possamos adorar o Senhor através desse testemunho, tá bom, meus irmãos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém e amém. Forte abraço. E vamos pra luta. Vamos que vamos. Mais tarde tem mais, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe.